Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Perguntas Técnicas na Prática. Hoje temos muitas dúvidas interessantes para responder aqui para você. Nós vamos falar sobre nitrificação, vamos falar sobre o processo de adubação quando você não fez adubação de plantio, vamos falar sobre pastagens, entre outros assuntos muito interessantes. Então fica com a gente até o final, porque vai valer muito a pena. Preview. A primeira pergunta de hoje, eu peguei ela lá no nosso e-mail. Um de nossos clientes nos enviou aqui um e-mail com uma dúvida muito interessante e que passa até a ser frequente entre vários produtores. Dá só uma olhada. O Júlio, ele perguntou o seguinte, já planto há algum tempo, mas sem se ater às análises, ou seja, no grosso. Já estou com alguns campos em andamento e não fiz adubação de plantio, antes do plantio, no caso, né? A minha dúvida é a seguinte, para esses campos que já estão em andamento, que é pimentão com 3 dias de transplantado, cebola com 40 dias de transplantado, eu faço a adubação de plantio junto com a cobertura ou faço apenas a de cobertura? E nos casos dos próximos campos, essa adubação de plantio ela deve ser aplicada com quantos dias de antecedência e antes ou depois de cortar a terra ou sulcar? Dúvida muito interessante, na verdade são várias dúvidas de uma só. Eu vou tentar responder de forma mais sucinta aqui para que fique fácil o entendimento. Em síntese é o seguinte, ele não faz análise de solo, o que já é um problema, Você não pode, em hipótese alguma, fazer um plantio sem antes saber como está o seu solo, porque isso aqui pode dar uma diferença muito grande. Então, primeira coisa, faça análise química do solo. Vai lá e faça análise química do solo. Beleza, fez análise química do solo, agora a gente vai tentar entender como que está o seu solo, para a partir desse momento a gente entrar com algum tipo de adubação para aquela cultura. Então, se não me engano aqui tem pimentão, tem cenoura, enfim, dependente da cultura, nós vamos fazer de acordo com a análise química. Feito isso, então tá com a análise química, você já listou como que está o potássio, como que está o cálcio, como que está a correção, como que está o fósforo, enfim. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o boletim de cada cultura e vamos verificar a necessidade naquele exato momento. Por exemplo, com 15 dias de plantio, o que tem que ter no solo? Eu tenho que ter tanto de nitrogênio, tanto de potássio, tanto de fósforo. Aí nós vamos tentar adaptar para que coloque lá a quantidade que ela precisa naquele momento, verificando a análise química do solo. Um outro fator importante é que ele não fez adubação de plantio. E na adubação de plantio nós faríamos então uma adubação de fósforo mais concentrada. E isso aqui é o grande problema no momento. Por quê? Porque naquele exato momento quando você fez o plantio, a planta já tem a necessidade de fósforo. Ela já precisa do fósforo para o seu crescimento radicular, para o seu desenvolvimento inicial. Ou seja, então está faltando fósforo, não tem jeito, melhor do que não colocar, né? Então nós vamos colocar também o fósforo em cobertura para poder cobrir ali aquela falha que teve ali no plantio. Pode ocasionar alguns problemas? Pode, porque dependendo da cultura que você estiver utilizando, o crescimento radicular, ao invés de crescer de forma vertical, ele possa crescer de forma superficial. E isso aqui é um problema, porque aí a planta não consegue alcançar aquela umidade em profundidade. Isso aqui pode ser um prejuízo para a gente, mas é melhor do que não fazer. Então, no geral, o que a gente precisa fazer é pegar o boletim da cultura. A partir do boletim da cultura, nós vamos verificar a necessidade para aquele momento, vamos pegar a análise química do solo e vamos adaptar para aquela quantidade. E aí sim nós vamos saber se aquela quantidade que nós estamos colocando, ela tá bacana, se ela não está, se eu preciso colocar mais um pouco, se eu posso deixar aquela quantidade, enfim. Sem análise não dá. Eu não gosto muito dessa ideia de que as pessoas chegam e falam assim, olha, sem análise química do solo aqui, quanto que você colocaria? Cara, isso é muito relativo. Não façam dessa forma. Você precisa ter uma boa análise química do solo, em algumas condições fazer análise foliar quando a cultura já está implantada, para que a gente possa ter a certeza. Esse negócio de você chegar para o profissional, para o agrônomo, para o técnico e querer que ele adivinhe as coisas, isso não existe. E não adianta a gente falar assim, mas você se formou para quê? Não, não é assim. Um médico ele não vai te fazer nenhuma recomendação, nenhum medicamento, sem antes fazer um exame de sangue, de fezes, de urina, ou qualquer que seja o exame, a tomografia, enfim. Ele precisa desses exames para ele saber o que está acontecendo. Ninguém adivinha.
Tá? Não me leve a mal, mas é muito importante que você faça todas as análises de forma correta para que a gente possa não cometer esse tipo de erro. E aí, então, conseguir um bom desenvolvimento, conseguir colocar ali a quantidade correta que a sua cultura precisa naquele exato momento. A nossa segunda pergunta de hoje é a seguinte: o uso frequente de cloreto de potássio pode causar futuros problemas com excesso de cloro no solo, toxidez? Vamos lá, não só futuramente, como a curto prazo também. O uso excessivo de cloreto de potássio pode sim trazer prejuízos para o seu solo, mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais. O cloreto de potássio, ele é o adubo potássico mais utilizado hoje na agricultura brasileira. Ele acaba saindo um pouco mais em conta, porque tem de 50% a 60% de potássio. A sua fabricação ela não é tão difícil, então ele acaba saindo um adubo um pouco mais em conta. Ele é o mais utilizado. Acontece que nós temos duas situações que nós precisamos se atentar. Primeiro, sim, é a salinização e a quantidade de cloro. Sim, isso aqui é uma quantidade, é uma problemática. Então é o seguinte, você precisa colocar uma boa quantidade de cloreto de potássio, tá? Ou a quantidade de potássio, né, no caso. Precisa colocar aí essa quantidade desse nutriente, mas você não pode colocar de uma única só vez, porque pode trazer alguns prejuízos. O primeiro dele, como eu disse anteriormente, é essa salinização, é o excesso de cloro no solo que você coloca de uma única só vez. Dependendo das condições físicas do seu solo e até mesmo condições químicas, esse excesso de cloro pode ser muito prejudicial. Pode ser muito prejudicial. A gente calcula que a quantidade que a gente poderia colocar por vez seria de 60, 70, 50 quilogramas de potássio de uma única só vez. E aí você transformaria isso para cloreto de potássio, daria 90, 100, 110, 120 quilogramas de cloreto de potássio de uma única só vez. Tá? Não estou falando que você não vai poder colocar 300, 400, 500 quilos. Nós estamos falando de uma única só vez. Porque você pode exceder de uma forma muito forte essa quantidade de cloro no solo, pode exceder muito a salinização do solo e pode ocasionar prejuízos. Tanto prejuízos aí na absorção desse nutriente, como até mesmo prejuízos de germinação. Tanto é que na adubação com potássio, a gente tenta tirar o cloreto de potássio de próximo das sementes. Porque ele pode ocasionar ali uma alta salinização, prejudicar e até mesmo travar a germinação. Esse é um problema. Mas a segunda questão é mais nutricional e não só de toxicidez, como você viu aqui agora. Por quê? Porque o potássio ele é um nutriente que acaba sendo muito móvel no solo. Então, às vezes, você coloca uma quantidade grande de potássio, vamos colocar o potássio agora no solo, e aí, então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma quantidade de potássio ali disponível, o que a planta não conseguir absorver naquele momento vai ser lixiviado. Então, você tende a perder aquele potássio que está ali no solo. Então, o que a gente aconselha é faça sempre o parcelamento e de vez em quando faça aí uma alternância nos adubos potássicos. Se você usou cloreto de potássio por 2, 3 anos, para um pouquinho, utilize agora o sulfato de potássio. Utilize um outro adubo potássico para que você possa estar fazendo esse equilíbrio e diminuir o impacto do cloro e da salinização no seu solo. A terceira pergunta de hoje eu peguei lá no Instagram. Alguém fez a pergunta aqui na caixinha de perguntas do Instagram. Inclusive, se você não segue o nosso Instagram, eu te aconselho você vai lá e busca @agriconline. Por quê? Porque lá no Instagram a gente responde dúvidas todos os dias. É um monte de caixinha de perguntas, ou seja, uma ótima oportunidade para você usar as redes sociais para aprender e não ficar lá conversando fiado, tá? Então vai lá no nosso Instagram, @agriconline, porque eu respondo várias dúvidas todos os dias. Mas vamos lá, olha essa pergunta. A pergunta é da Maria, ela diz o seguinte, ó, a aplicação de nitrogênio, ela baixa o pH? Se sim, como balancear isso na hora da calagem? Pergunta boa, muito interessante essa pergunta. A gente sabe que a adubação nitrogenada, ela tende a acidificar mais o solo. Quando ela disse baixa o pH, ela está dizendo acidificar o solo, certo? Então baixa o pH mais acidificação. Tá. A gente sabe que a adubação nitrogenada, ela pode sim acidificar o solo, principalmente a adubação amoniacal, como é no caso da ureia. Por que, professor, que ele faz isso? Porque quando você coloca lá amônia ou até mesmo o amônio no seu solo, ele vai ter que passar por um processo de nitrificação para que a planta possa absorver ele.
Não é que ele não possa ser absorvido em outras formas, como o amônio, por exemplo. O amônio pode ser absorvido, mas a tendência natural é que ele seja nitrificado. Então as bactérias nitrificantes vão pegar lá aquele amônio, aquela amônia vai fazer aquela transformação de amônio a amônia, nitrito, depois virar nitrato. Quando chega nitrito e nitrato, a planta já pode absorver. O ideal é que ela absorva como nitrato e não como nitrito, ok? Então ela vai absorver ali como nitrato. Acontece que nesse meio tempo, quando acontece essa transformação de nitrificação da amônia para o nitrato, no final, o resultado final disso aqui vai ser liberação de hidrogênio. Então, nessa transformação, acontece a liberação de hidrogênio. Ok, então a gente sabe que esse tipo de adubação acidifica sim o solo. Comum isso. Tá, mas como que a gente balanceia isso? Você já respondi, na verdade já recebi essa pergunta várias vezes. As pessoas acham que se eu vou colocar quanto de nitrogênio, quanto que eu preciso de calcário, tal. E existe sim uma pequena relação, mas essa não é a forma correta de a gente fazer. O que você precisa fazer é o seguinte: antes de você fazer sua adubação nitrogenada, antes de você fazer o cronograma de adubação do seu solo, faça antes a correção do solo. Então faça análise química lá com 2, 3, 4 meses antes de fazer sua adubação de plantio ou iniciar suas adubações, se for uma cultura já implantada, tá? Adubação de produção ou formação no caso. Então faça a sua análise química, verifica na análise química então se há necessidade de correção, corrija o solo. Beleza, então o seu solo já foi lá para 6, 6,3 de pH. E aí então você vai fazer sua adubação comum durante todo o ano. Vai fazer adubação com potássio, com nitrogênio, vai fazer todo o seu manejo. Pode ser que o seu solo volte a acidificar e vai ser algo comum se você utilizar esse tipo de adubação. O que você vai fazer? No próximo ano, faça novamente análise química. Ou se você quiser fazer um acompanhamento por fase da cultura, sem problema. Você pode fazer mais de uma análise química durante o ano sem problema. Isso aqui não é uma regra específica. Mas o ideal é que pelo menos no próximo ano você faça novamente a sua análise química do solo, verifique se acidificou, então, ou como que está a saturação por base, o pH, e aí então você vai fazer uma nova correção antes de fazer uma nova adubação. Pessoal, então isso aqui é um ciclo? É um ciclo. Então se você fizer isso todos os anos, você sempre vai manter o seu solo em boas condições. E não necessariamente você tem que ficar aí tentando balancear quanto de ureia eu coloco para quanto de calcário para ver quanto que vai dar no final. Não, calma, não precisa fazer isso. Se você já se precaver antes, fazer a correção do solo antes de fazer a sua adubação, ou iniciar a sua adubação. Por que eu estou falando iniciar a adubação? Porque pode ser que você trabalhe com uma cultura perene, que você vai fazer uma adubação de produção que ela é dividida em 3, 4 vezes, como é o caso do café, por exemplo. Então, nesse caso, o que você faria? Faria uma correção do solo antes de iniciar a sua adubação de produção, o que cairia ali talvez pouco antes da colheita, um pouco depois da colheita. Feito isso, então, aí sim você vai fazer a sua adubação. Depois que você esperou o tempo correto lá para que o calcário pudesse reagir, tá? Ou se é o caso na sua adubação de plantio, por exemplo, que você não vai, na maior parte das vezes, se você colocar a adubação nitrogenada bem pouco no plantio, você vai ter feito correção do solo com 2, 3 meses antes de antecedência, incorporado, o solo já vai estar em boas condições, e aí no próximo ano, se for uma cultura anual, para o novo plantio, ou se for para adubação de formação, você faz uma nova análise química do solo e verifica aí essa necessidade. Então basta acompanhar esse ciclo, correção do solo e adubação. A nossa quarta pergunta, muito interessante também, olha só. Bom dia, para calagem em pasto formado, cálculo deve ser feito para camada de 0 a 5 centímetros? Interessante essa pergunta. Por quê? Se o pasto já está formado, se você não vai fazer uma renovação ou algo do tipo, então não tem como incorporar o calcário. Então, esse aqui é um ponto importante. Se houvesse como incorporar o calcário, seria diferente. Então a gente faria o cálculo comum, como se fosse para qualquer outra cultura, e incorporaríamos esse calcário no solo 0 a 20 centímetros. Mas se o pasto já está formado, não há como você estar fazendo aí essa incorporação. Mas alguns pontos são importantes. Primeiro, se você vai fazer a calagem, o ideal é que você faça um rebaixamento da sua pastagem, quando é possível. Faça um rebaixamento da sua pastagem. Então, porque quando você rebaixa a pastagem, você aumenta esse contato do calcário com o solo, que é o que a gente quer. Segundo, em alguns casos muito raros, mas existem algumas situações em que é possível você fazer uma grade bem leve,
Tá? Então, assim, nesse caso, se fosse uma grade leve, a gente conseguiria jogar o calcário um pouco mais para baixo. Mas quando não é possível fazer esse tipo de atividade, nós vamos fazer de forma superficial. E aí entra na seguinte questão, será que eu faço o cálculo para 0 a 5, 0 a 10, 0 a 20 centímetros? Vamos lá. Se você vai fazer o cálculo de saturação por bases, aí você vai utilizar necessidade de calagem, quantidade de calcário. Nesse caso, sim, você pode utilizar 0 a 5 a 0 a 4 centímetros, que é a quantidade que o calcário vai conseguir atingir. Mas, professor, e se o sistema radicular dessa passagem, dessa forrageira, for muito bem desenvolvido? Pode ser, sim, que com o bom desenvolvimento do sistema radicular, abra a passagem para que o calcário, com fortes chuvas, né, uma boa irrigação, ele consiga descer um pouco. Mas não vale a pena você contar que isso vai acontecer e acabar ocasionando ali uma supercalagem, quando é o caso de você exceder muito a quantidade de calcário. Então o que a gente conta é que esse calcário vai ficar com 0, 3, 4, 5, 6 centímetros no máximo. Ele vai conseguir atingir. Então sim, faça utilizando 5 centímetros, 6 centímetros lá no cálculo de quantidade de calcário. Isso não quer dizer que a sua análise química tem que ser feita de forma superficial. São duas coisas diferentes. Porque quando a gente faz de 0 a 20, se você pegar e fizer lá a sua análise química de 0 a 20, então nesse caso você vai poder, você vai utilizar 1/3 do valor que der no cálculo. Ok? Ou isso se você estiver utilizando o cálculo de necessidade de calagem comum sem utilizar a quantidade de calcário. Se você for utilizar a quantidade de calcário, nem precisa fazer isso, nem precisa dividir o texto. Você pode colocar o cálculo comum lá, necessidade de calagem. Na hora que você for utilizar o cálculo de quantidade de calcário, quando você colocar lá 5 centímetros, automaticamente o cálculo vai fazer essa transformação de calcário para 5 centímetros ao invés de 20 centímetros. Existe forma também de você fazer análise química de 0 a 10 centímetros, mas o nosso cálculo modificaria. Eu te aconselho a fazer a amostragem de 0 a 20 e jogar no cálculo de quantidade de calcário. Nesse caso, ele vai te dar aí uma quantidade concreta de quanto que você precisa jogar de forma superficial. A nossa quinta pergunta, ela veio do e-mail, mas de um de nossos alunos de um de nossos cursos, possivelmente do curso CEPRAC. Olha o que ele perguntou. Boa tarde, professor, tudo bem? Primeiro quero agradecer a oportunidade de fazer seu curso e estou aprendendo bastante. Mas vamos lá, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor. Ele deu várias perguntas, mas eu vou pegar só a primeira pergunta, tá? Ele perguntou o seguinte: como que descubro se na aplicação de gesso em solo arenoso ele vai ser prejudicial? Tá? Ele vai ser prejudicial ao solo. Vamos lá. Esse aqui é uma dúvida interessante. Por quê? Porque se o seu solo ele é muito arenoso, arenoso mesmo, bem arenoso, a gente acaba nem recomendando gessagem em alguns casos. Tá? Porque às vezes a porcentagem de argila é tão pequena e o gesso ele pode ser prejudicial. Mas existe uma forma de a gente fazer o cálculo com precisão, né, entre aspas, precisão, né, e que mesmo assim a gente tem uma margem de segurança, que é utilizando o cálculo pela porcentagem de argila. Professor, como assim pela porcentagem de argila? Você vai pegar a sua análise química de 20 a 40 centímetros, presta bem atenção, análise química de 20 a 40 centímetros, e primeiro você vai verificar o teor de cálcio, o teor de alumínio e o M%, que é a saturação de alumínio na CTC efetiva. Tá? Você vai verificar se o cálcio estiver abaixo de 0,5 centimols, se o alumínio estiver acima de 0,5 centimols e se o M%, que é a saturação por alumínio, estiver acima de 30%, então você precisa de gessagem. Agora você precisa definir a quantidade de gesso que você pode aplicar naquele solo sem que seja prejudicial, mesmo que haja necessidade de gessagem. E como que você vai fazer isso? Você vai pegar a sua análise física do solo, porém de 20 a 40 centímetros. Professor, não serve de 0 a 20? Não. Por quê? Porque de 0 a 20 centímetros é uma porcentagem de argila, de 20 a 40 é outra quantidade de argila. Então pegue a análise física de 20 a 40, fique tranquilo que você só vai precisar fazer análise física uma vez na sua vida, porque a porcentagem de argila ela não muda da noite para o dia, nem de uma década para outra. Então é importante que você tenha essa análise física de 20 a 40. É importante de 0 a 20 também, tá? Mas faça as duas logo, aproveita a viagem, faz de 0 a 20, 20 a 40, não é tão caro, tá? Não é caro, na verdade, pelo benefício que traz. Aí você vai pegar a porcentagem de argila
Você vai pegar a quantidade de argila que tem no seu solo e vai multiplicar por 50. Por exemplo, vamos supor que você pegou o seu solo ali e ele tenha 10% de argila. Então você vai pegar 10 e multiplicar por 50, ou seja, 500 kg de gesso. Essa é a quantidade de segurança. Pode ser que nem consiga neutralizar todo o alumínio, mas você vai ter segurança que você pode utilizar aquela quantidade em área total que o seu solo suporta. Entende? Então pega a porcentagem de argila que tem no seu solo e multiplica por 50, que ele vai te dar uma quantidade de segurança. É lógico que se fosse para cultura perene, anual, enfim, isso aqui muda um pouco esse valor, 50, 55, 60, mas usa 50, pode usar 50 sem problema nenhum, que vai ser uma margem de segurança se você tem esse medo. Às vezes vai pegar um solo lá que ele é muito arenoso e ele tem lá, sei lá, 5% de argila, tá? Então você vai pegar 5 e vai multiplicar por 50, tá? 250 kg de gesso, aí você vai ver se essa quantidade compensa ou não estar aplicando, entende? Então a forma de a gente fazer com segurança, sem que haja risco de prejuízo primeiro verifica se realmente precisa, através da quantidade de cálcio, de alumínio e do M%, que é a saturação por alumínio na CTC efetiva, e depois verifica a porcentagem de argila que tem na camada de 20 a 40. Assim você faz uma aplicação de gesso com segurança. E a nossa última pergunta de hoje, pergunta muito interessante, é o seguinte: como fazer adubação de enxofre no cultivo da soja? Olha que pergunta interessante. Professor, por que o enxofre ele vai ser importante na soja? Primeiro que o enxofre é um macronutriente essencial, mesmo sendo secundário, ele é muito importante para todas as culturas. As culturas não conseguem completar o seu ciclo de vida sem que haja enxofre. Então, preciso colocar enxofre no solo. Mas possivelmente você nunca ouviu falar no termo adubação enxofrada. Igual a gente fala que adubação fosfatada, adubação potássica, adubação nitrogenada. Porque, na verdade, não existe uma adubação à base de enxofre que a gente coloque ela no cronograma. Se você pegar os boletins da cultura, ela vai te colocar lá embaixo uma observação. Precisa de tantos quilos de enxofre. Na soja, vamos pegar a soja precisa de aproximadamente 30 kg por hectare de enxofre. Ok, então essa é a quantidade que você precisa. Mas não necessariamente você precisa ter um momento específico para fazer adubação de enxofre. Existem outras formas de estar fazendo isso. A primeira delas é através da adubação de plantio. Na própria adubação de plantio, você pode utilizar algum adubo fosfatado que contém enxofre, como por exemplo o superfosfato simples. Dependendo da quantidade, aí você vai verificar o seu super simples, quantos por cento de enxofre que ele tem, tá? Só você verificar lá com o fabricante. Você vai pegar essa porcentagem e ver se a quantidade que você está colocando já atingiu 30 kg por hectare de enxofre. Essa é uma forma de você estar fazendo a adubação com enxofre. É uma adubação indireta, mas que você já cede o enxofre que ela precisa. Lembrando que antes disso é importante que você pegue sua análise química e verifique como que está a porcentagem de enxofre. Ela precisa de 30, considerando aí valores médios de análise de solo. Então, por exemplo, se na sua análise química o enxofre está baixo, então você precisaria colocar 35 a 40. Se ele está alto, você podia até colocar um pouquinho menos, 20, 25 kg de enxofre na sua adubação, só para que você faça a relação. Beleza, então você colocaria. Outra forma, através da própria gessagem. Se houve necessidade de gessagem, se você fez a gessagem antes do plantio, então possivelmente você já cedeu a quantidade de enxofre que precisa. Normalmente, pela gessagem, a gente cede aí uma quantidade 3, 4 vezes maior do que a própria cultura precisa, por conta das quantidades padrões que a gente tem hoje de enxofre na utilização dessas culturas. Então, se você fez gessagem, pode ficar despreocupado que você já vai ceder enxofre. Então, essa já é a segunda forma. Uma terceira forma é, se você não fez adubação fosfatada utilizando algum adubo que tem enxofre, se você não fez gessagem, na sua adubação de cobertura, utilize algum sulfato. Sulfato de amônio, sulfato de potássio, enfim, algum sulfato na hora de fazer sua adubação de cobertura. Nesse caso, você vai estar utilizando aí uma quantidade de enxofre que seja ali favorável para que a gente possa ceder a quantidade desse nutriente que a planta precisa. Então, repara que a quantidade de enxofre que você vai colocar, ela já é pré-definida, 30 kg aproximadamente por hectare, quando o seu solo está em condições médias de enxofre. Boa, ela diminui um pouco, ruim, baixa, ela aumenta um pouco. Mas você tem alternativas para estar cedendo enxofre sem necessariamente ter que parar a sua adubação para fazer uma adubação específica para enxofre. Alguns casos, algumas pessoas utilizam aí a borra de enxofre, por exemplo,
que nada mais é do que uma sobra, um subproduto que ele acaba ficando mais em conta. Aí ele seria uma adubação específica de enxofre. Inclusive eu já fiz um conteúdo aqui explicando como utilizar a borra de enxofre. Basta buscar no YouTube lá, borra de enxofre Agricoline, vai aparecer lá, e para soja inclusive. Então você pode estar utilizando. Mas no geral não há necessidade se você já fez uma dessas práticas, ou gessagem, ou adubação fosfatada, ou até mesmo adubação de cobertura, utilizando algum sulfato. Bom, se você chegou até aqui, meus parabéns! Normalmente esses vídeos são um pouco longos, esses conteúdos são um pouco longos, se você está assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast, são um pouco longos. Se você chegou até o final, é porque você é uma pessoa que está buscando um aumento no seu nível técnico, então meus parabéns. Mas eu quero te pedir algumas coisas. A primeira dela é que compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. É um conteúdo 100% gratuito que eu estou disponibilizando para você. Então nada mais que justo que você também ajudar outras pessoas. Passe o conteúdo, informação é muito importante. Informações técnicas são importantes. Então pega esse conteúdo e mande para o máximo de pessoas, para aqueles seus colegas que estudam com você, ou que fizeram faculdade com você, ou que são produtores igual a você. Mande para os outros comerciantes, mande naqueles grupos que você tem aí de WhatsApp que são do nosso setor, da nossa área. Mande para o máximo de pessoas possível, compartilhe esse conteúdo. O segundo pedido é que se você está vendo pelo YouTube, eu peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal para que o YouTube ele envie mais desses vídeos para você, para que ele te avise toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo, e toda semana tem conteúdo novo. E dê o seu like aqui embaixo, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele distribua para mais pessoas. E terceiro, se você tem interesse em se especializar, em se profissionalizar, eu te aconselho a conhecer os nossos cursos. Acesse www.agricoonline.com.br, que nós temos uma gama de curso profissionalizante 100% online, com certificado, com suporte, com toda a qualidade que você já conhece, disponível para você. Então clica lá e dê uma olhada nos nossos cursos. No mais, muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.